De que forma a passagem do tempo nos afeta? O meu nome é Marina Mels e eu sinto que a passagem do tempo tá cada vez mais doida. Tem hora que eu acho que o tempo tá correndo e tem momentos em que eu penso que ele tá indo muito devagar. O meu nome é Larissa Guerra e eu percebo que o tempo tá passando quando eu me dou conta que a Larissa adolescente tá cada vez mais distante da Larissa adulta. Hoje, no Donas da Porra Toda, chegamos ao nosso episódio de número 50. Yay! Vamos fazer festa! E aí a gente resolveu falar hoje sobre como o tempo passa e como a gente lida com essas questões do tempo, do passado, presente e futuro nas nossas vidas. Então sejam bem-vindas e bem-vindos ao episódio número 50 do Donas da Porra Toda. Donas da Porra Toda. Bom, são 50 episódios. E assim como tudo que acontece de impactante na nossa vida, a gente fica sempre naquele misto entre foi rápido demais e caraca, quanta coisa aconteceu desde então. E também são mais de 100 dias de isolamento social por essas bandas. Nessa semana rola o exato meio do ano, né? 2020, uma tremenda aventura cheia de loucuras e confusões. E a gente tem comentado aqui a cada episódio como a noção da passagem do tempo está cada vez mais difusa por agora. E por isso a gente decidiu conversar sobre a passagem do tempo, porque afinal de contas, esse relógio nem sempre tem esses compassos tão ritmados aí que acabam movendo a gente. Marina, eu quero começar já te perguntando como é que você tem sentido o tempo passar? Você para brisar sobre isso às vezes? Eu acho que total, nesses tempos de isolamento, assim, acho que a gente tem se perguntado muito sobre a passagem do tempo num curto prazo, né? Quando eu paro pra pensar de que a gente passou 1/3 do ano, praticamente, em isolamento social, e me parece que foi ontem que a gente tava andando na rua, mas ao mesmo tempo parece que faz uma eternidade, eu já não sei mais me comportar na rua. Então, nesse sentido de curto prazo, eu acho que tem sido uma brisa constante, assim. E em relação ao tempo mais longevo, em relação às nossas vidas, eu acho que a gente tem sentido as décadas, talvez, a passagem do tempo cada vez mais suave, sabe? Eu acho que antigamente não tão antigo assim, tinha muito a sensação de que na década de 20 anos você vai fazer isso, na década de 30 você vai fazer aquilo, quando você fizer 40, sua vida vai estar assim, sabe? Era tudo, eu tenho a sensação de que era tudo meio datado, e agora eu acho que não, acho que mesmo as mulheres que vão participar desse episódio com a gente, todas têm essa percepção, assim, de que o tempo ele tá mais flow, assim, ele tá mais fluido, ele tá mais líquido, ele não tá mais tão datado, as coisas não são mais tão datadas. E pra ti, essa brisa chega como? Nossa, eu fico brisando sobre isso quase a todo momento, assim, é uma das minhas brisas favoritas. Porque, como eu falei ali no começo do episódio, assim, até escrevi sobre isso na newsletter, né, esse período de isolamento, assim, eu conto pelos finais de semana, né, esse é o 16º final de semana que eu passo em casa fazendo praticamente as mesmas coisas, e é inevitável, né, que a gente olhe, assim, para o que nós éramos 16 semanas atrás e a gente fica meio chocado, né, em ver como as coisas mudaram tão rapidamente, como a gente ainda não sabe como vai ser daqui nas próximas semanas, nos próximos meses, e é até meio maluco, né, você perceber que a situação realmente está muito instável, porque antes a gente pensava assim, ai não, final do ano eu vou viajar, final do ano eu vou fazer isso. Agora, meu filho, imagina a gente ano passado planejando férias, fazendo várias coisas, né, mas eu também tenho muito essa relação, assim, com a Larissa adolescente, que eu falei no começo, porque pra mim foi um marco muito importante na minha vida, sair da minha cidade e morar sozinha, fazer faculdade, e aí às vezes eu me pego pensando em algumas lembranças e me dou conta que isso rolou há, tipo, 18 anos, 19 anos, 20 anos atrás, né? E aí eu fico, meu Deus, como faz tempo que isso aconteceu, como isso mudou, né? Como era antes. E, por outro lado, também, quando tu fala do fazer 20, fazer 30, fazer os 20 anos pra mim não foi muita coisa, sabe? Mas fazer os 30 foi mais impactante. E o pior pra mim foi o depois, né? O 31, o 32, e por aí vai. Mas eu vou guardar um pouquinho essa conversa, né, Marina? Sobre isso que você estava falando sobre controle, acho que tem uma coisa que a gente talvez tenha percebido com a pandemia em relação ao tempo,
que é que, na verdade, claro, agora é uma situação de descontrole absoluto, mas a gente nunca teve controle, né? A gente começou 2020 com um episódio sobre as nossas metas para esse ano, então a gente nunca teve controle sobre o que a gente ia acontecer. E se a gente não tinha controle nem sobre o que ia acontecer durante um ano, imagina quando a gente planeja a vida, né? Acho que a gente eu tinha uma brisa, assim, quando eu era adolescente, e aí eu pensava nos passos, sabe, da vida. Então, na faculdade, no morar sozinha, no ter um emprego bacana, no encontrar uma pessoa pra me relacionar, sabe, steps, assim. E meio que isso, na verdade, não existe, né? Na verdade, é só uma coisa aqui da nossa cabeça, né? Mas, enfim, para esse episódio, a gente se propôs fazer uma jornada e a gente quer convidar vocês para fazerem essa jornada com a gente. Nós convidamos 4 mulheres que, pelo menos biologicamente, estão em décadas diferentes da vida. E aí a primeira delas tem 21 anos. É a Rafa Sacramento. Ela é baiana, ela trabalha com beleza na internet. E na nossa conversa com ela, a Rafa conta sobre como ela usa a maquiagem para falar de autoestima, para falar de empoderamento e para reconhecer as mulheres que estão por trás dos produtos e dos rostos que ela maquia. Fala aí, Rafa. Eu tenho 21 anos e atualmente eu sou casada e tenho um filho de 4 anos. Atualmente eu moro em Camaçari, Bahia, mas eu nasci na ilha de Itaparica, também na Bahia, próxima de Salvador. Você chega em Salvador, pega uma lanchinha e chega na ilha de Itaparica. Atualmente eu trabalho no Instagram como Digital Creator, voltados para maquiagem e hairstyle. No meu Instagram eu sempre estou me maquiando, trazendo novas maquiagens, sempre atualizando o meu cabelo. Uma hora eu apareço ruiva, outra hora eu apareço loira, cacheada, lisa. Eu sou uma verdadeira camaleoa. O meu nicho no Instagram mais é maquiagem. E é nela que eu passo a maior parte do tempo, porque eu sempre estou procurando trazer novas ideias, novos conteúdos, transmitir o meu sentimento naquele dia através da minha maquiagem. E cada traçado que eu faço no meu rosto revela o meu sentimento naquele dia, revela a minha emoção durante o ato de me maquiar. Além disso, a maquiagem, ela me traz uma elevação de autoestima. Eu não tenho nem palavras para poder explicar o quanto a maquiagem é importante na minha vida relacionada à autoestima. Antes eu tinha muitos planos, sabe? Tinha planos de viajar, fazer muitas coisas, construir uma casa, conhecer novos lugares. Tinha uma lista de lugares que eu queria conhecer. Nesse momento o que eu quero é só que tudo volte ao normal, que todos tenham a sua vida voltada ao normal. Porém, se for me perguntar daqui a longo prazo, atualmente eu moro em apartamento, sabe? Então eu quero me mudar para uma casa. Não uma casa grande, uma casa pequena, com no máximo 3 quartos. Mas eu quero uma área enorme. Eu quero ter muitos cachorros, muitos gatos. Eu amo gato. E daqui a 30 anos eu me vejo formada, trabalhando na área de liderança, como uma mulher preta, sendo representatividade para outras meninas pretas. Daqui a 40 anos eu vou estar com meus 60 e poucos, então eu me vejo numa chácara, sabe? Eu não quero morar na cidade para sempre, não. Eu me vejo numa chácara ou numa fazenda, com algumas vacas, alguns animais, alguns cachorros, alguns porquinhos, alguns gatos. Nada muito extravagante, bem simples, assim como eu. E é claro, um café. Gente, ouvindo a Rafa com 21 anos, já com um filho e casada, é muito engraçado como eu vejo que a minha situação aos 21 anos era extremamente o contrário, né, dela, assim. E eu acho muito bonito como uma coisa eu tinha muito em comum, esse desejo de conquistar as coisas, né, essa ambição, assim. Eu acho que quando eu tinha os meus 20 e poucos anos, eu era muito mais ambiciosa do que eu sou hoje, sabe? Hoje em dia eu já tô num patamar, assim, tipo, eu quero conquistar o mundo, mas só um pouquinho, porque demais cansa. Não sei se dá pra entender. Sim, eu acho muito bonito isso da Rafa querer conquistar coisas e eu acho que é muito legal a gente olhar pra ela, além de ser uma mulher linda, né, porque, meu Deus, ela é maravilhosa e ela é uma camaleoa mesmo, mas acho que é muito legal a gente olhar pra essa década sobre como ela é uma década de plano, assim, né. Eu lembro que com 20 e pouquinhos, a gente tava ali terminando a faculdade e eu tinha esses planos, sabe? O que eu queria fazer no futuro. Eu ainda tava nessa vibe de o futuro é amanhã. E a sensação que eu tenho é que, né, nesse período, a gente, dos 20 e poucos, eu pelo menos vivia pelo futuro, sabe?
Tipo, vou fazer isso pra ser feliz amanhã, sabe? Tipo, vou trabalhar muito agora pra conquistar alguma coisa que eu quero comprar amanhã. Era muito plantio, assim, a sensação de que eu tinha que fazer muitas coisas pra colher no futuro, assim. Eu não lembro de com 20 e poucos ter a sensação que eu tenho hoje, que é, cara, hoje foi um dia muito feliz e tá ótimo. Sabe? É uma angústia, assim, uma sensação de querer mais, que é muito bonita, que é uma energia muito louca e muito bonita, mas ao mesmo tempo, hoje, olhando pra trás, eu vejo que eu aproveitei pouco, porque eu fiquei pensando muito na frente, sabe? Não sei se tu tens essa mesma percepção. Não, a minha percepção, mas eu acho que é mais, acho que características de personalidade mesmo, né, Marina? Você sempre foi uma pessoa mais centrada, mais apegada à família, a construir algo que durasse, que tivesse, né, algo para longo prazo, assim. Eu sempre fui a pessoa que é dos rolês, né? Então eu tava sempre viajando, tava sempre saindo com os amigos todo final de semana, sexta e sábado, pra encher a cara, né? Depois dos 25 anos, as ressacas passaram a ser horríveis, né? E com 32 elas são ainda piores, né? Cada vez mais raras, porque eu tô reduzindo realmente o consumo, não é nem por querer parar, é porque a ressaca é muito ruim no dia seguinte. Então, eu sempre, e eu nunca tive, né, essa coisa do tipo, não, vou construir. Eu tinha muita ambição profissional, assim, de, eu quero me formar e eu quero ser repórter de política no maior jornal do estado. Aí eu fiquei 6 meses, achei uma bosta. Aí quando eu fui pra Joinville, beleza, eu sou editora, tô super feliz, tô num posto que eu quero estar, sabe? Mas eu nunca fui a pessoa assim de, não, eu estou construindo para um longo prazo. Eu sempre fui mais imediatista, assim, nesse sentido. Tipo, eu quero ser feliz e quero ser feliz agora. Maravilhosa. E o que você acha que mudou dos 20 pros 30? Que é essa faixa que a gente tá, né? Você com 32 e eu com 31. Eu acho que essa ambição, assim, hoje em dia eu me vejo uma pessoa não exatamente menos ambiciosa, mas mais consciente, sabe, das coisas que eu quero, assim, porque eu acho que quando eu era mais nova, eu ficava muito afobada, querendo fazer tudo de uma vez, querendo milhares de coisas ao mesmo tempo. E acho que mudou muito a minha percepção sobre qualidade de vida, né? Tipo, hoje em dia, pra mim, e depois principalmente de ter passado um ano trabalhando milhares de horas, hoje eu tô numas, assim, de que eu quero trabalhar menos para ter um pouquinho mais de qualidade de vida, para dormir direito, sabe, eu só quero trabalhar para pagar minhas contas e ficar de boa, só isso, assim. Acho que talvez isso já é uma boa ambição, né, porque ultimamente tá meio difícil conseguir pagar as contas e trabalhar super, então, e manter a sanidade mental, mas enfim. E pra ti, o que mudou? Eu acho que a minha crise dos 30 também foi bem pior que a crise dos 20. Fiquei numa crise existencial, assim, pensando em várias coisas e imaginando como seria. E acho que a maior crise... Oi, terapia, um beijo pra você. Foi ter entendido que não existia motivo pra frustração, que a Marina dos 30 estivesse muito longe daquela que os 20 planejaram, sabe? Acho que quando eu tinha 20, eu tinha uma percepção sobre grana, sobre trabalho, sobre lugares que eu gostaria de ter viajado, sobre pessoas que eu gostaria de ter conhecido, que foi completamente diferente do que a vida me entregou, assim. E aí, quando eu me bateu os 30, eu pensei, cara, eu tô muito longe do planejado. Até que eu me dei conta que eu tava melhor que o planejado, sabe? Que o planejado podia não ser tão legal, assim. Que o planejado podia ser mais interessante. Então, a Marina dos 20, por exemplo, pensava muito em se mudar para uma cidade maior, né? Se mudar para um grande centro, trabalhar para um veículo grande, se expor a mais riscos profissionais e tal. E a Marina dos 30 aquietou isso, sabe? Tem outras prioridades, outras sensações, assim. E eu acho que uma coisa que pra mim começa a chegar agora, eu não sei se pelos 31, se pela diferença de sensação de passagem do tempo, é um farolzinho do foda-se começando a ligar, sabe? Tipo, em vários sentidos, assim, do que as pessoas consideram sucesso e do que significa o sucesso pra mim, do que as pessoas consideram bonito e o que eu considero bonito, do que, sabe, acho que é um processo, eu entrei nesses últimos 2 anos num processo de aceitação e de calma,
sabe? De calmaria, assim, de olhar pra mim, não com a expectativa dos 20, mas com a realidade dos 30, assim. Não sei se eu me fiz acho entender, que mas super. basicamente é isso, assim, estar um pouco Sim, mais em paz total. com o que a gente conquistou, né? Total, total. Acho que é uma coisa que eu costumo dizer, eu até comentei com uma amiga minha esses dias que tava, porque síndrome de impostora feelings, assim. E aí eu falei, cara, tudo que a gente fez até hoje traz a gente pro que a gente sabe? Então, eu tenho muito orgulho da minha jornada, sabe? Não tenho vergonha de falar o que eu já fiz, o que eu deixei de fazer. Acho que, tipo, cara, eu tenho orgulho, sabe? Da Larissa que eu fui construindo, assim. E hoje em dia, apesar de eu ter as minhas milhares de inseguranças, os meus medos e tal, é bem como tu falou, sabe? Para algumas coisas, a gente já vai ligando foda-se, assim. Uma coisa que eu tenho, às vezes, pensado um pouco a respeito, e aí talvez até fazendo uma crítica, assim, sobre como eu percebo a nossa geração, pelo menos as pessoas que estão mais ou menos no meu entorno, assim, como a gente seguidamente fugiu de compromissos, assim, né, de coisas de longo prazo. Então agora eu tô tentando olhar um pouco mais pra isso, assim, mas não nesse sentido de, não, porque eu quero ter isso, porque daqui 8 anos, 10 anos, quando tiver 40, 42, eu vou estar assim, né. Não, é meio que deixando rolar, mas também assumindo a beleza também desse comprometimento consigo mesma, de você se respeitar, de você se cuidar, de você falar para as pessoas que estão à sua volta que você ama essas pessoas, que elas são importantes para você, né? Eu acho que com 20 e alguma coisa eu era bem mais blasé, assim, sabe? Fingia que não me importava. Uma coisa que os 30 me trouxeram também, que você falou sobre as pessoas do entorno, né? E acho que se aplica a você e se aplica a boa parte das minhas amigas, assim. Eu conversei com elas nas últimas semanas e acho que se aplica muito. As pessoas que estão no nosso entorno, né? Acho que com 20 a gente tem um desejo de grupo, né? De uma vontade de ter várias pessoas, de estar cercada. A minha casa, eu fui morar sozinha com 19 anos. E a minha casa era sempre o lugar mais cheio do prédio, sabe? O zelador do primeiro prédio onde eu morava, um dia eu fui apresentar uma amiga que ia dividir o apartamento comigo pra ele. E ele falou, bom, o apartamento da senhora já é agitado, vai ficar mais ainda. E aí eu comecei a rir, porque tinha muito essa sensação de ficar, né, cheio de gente, cheio de festa, vamos conhecer mais pessoas e tal. E uma coisa que os últimos anos, e acho que daqui pra frente cada vez mais me trouxeram, é um processo seletivo um pouco mais rigoroso, talvez, sobre as pessoas que eu quero entrar, que estejam na minha vida, as pessoas que eu quero manter na minha vida, principalmente, né? De entender quem são as pessoas que vão estar comigo daqui por diante. E não significa que a gente não vai ter novos amigos, mas que a gente tem uma peneira um pouco mais fina, assim, para as pessoas que realmente vêm até a nossa casa, vinham, né? Quando era possível, mas as pessoas que frequentam a nossa casa, as pessoas que acompanham de fato a nossa vida, assim, isso bate pra ti também? Bate, e eu percebo muito assim, não é que eu não estou fazendo novas amizades, mas as pessoas que eu estou conhecendo agora com 30 anos, elas são infinitamente mais interessantes, né? Então, elas são muito legais e elas estão muito mais alinhadas às coisas que eu acredito hoje em dia, né? Tipo, com 20 e poucos anos você tem 1 milhão de amigos e todo mundo é amigo, né? Todo mundo é super amigo e tal, e aí eu acho que conforme vai passando o tempo, cada pessoa vai tomando o seu caminho e é normal. A gente já falou sobre isso várias vezes aqui, né, Marina? Mas eu percebo muito isso, assim, como hoje as amizades que eu tenho, elas são um pouco mais raras, mas ainda assim as pessoas que eu conheço atualmente, eu penso, nossa, que pessoa incrível, né? E isso acho que varia muito da idade. Pode ser uma pessoa de 20 anos, pode ser uma pessoa de 30, 40, 50 e por aí vai. E a gente tá caminhando pros 40, né? Eu cada vez mais perto dos 40, mais longe dos 20. E aí a gente foi conversar com uma das Perennials, que é um grupo incrível de comunicadoras que tem um podcast sobre como é ser mulher aos 40 anos na sociedade contemporânea. E a primeira pergunta que fizemos para a Natália Dornelas, que tem 43 anos, leonina, é sobre o que significa não se fazem mais quarentonas como antigamente, que é o slogan do podcast. Então conta aí, Nath.
A mulher de 40 há alguns anos atrás, algumas décadas, digamos assim, já estava no fim da vida, ou descendo a ladeira, ou, enfim, várias expressões eu acho que caberiam para falar desse momento de declínio da mulher, né? Quando ela começa a se deparar, por exemplo, com uma menopausa, que para muita gente é um indício de que os bons tempos terminaram. E a quarentona de hoje é completamente diferente, né? A quarentona de hoje, ela às vezes está se lançando numa nova carreira e tendo sucesso com isso, fazendo alguma coisa que ela sempre quis a vida inteira, não fez, e aí então, pós-40, diante de várias coisas que contribuíram com essa mudança, ela realmente se lança para uma história nova. Então não se fazem mais quarentonas como antigamente, porque quarentona hoje pode ser uma garota, né? É óbvio que cada um tem um tipo de conduta e de personalidade. Eu às vezes tenho 43, quase 4, eu às vezes tenho comportamento de uma senhorinha, mas ao mesmo tempo eu tenho a vontade de uma adolescente para poder aprender algo novo que tem a ver com aquilo que me faz feliz. Então, esse slogan é muito nesse sentido, de que aquela quarentona, né, até o termo quarentona, ele carrega um peso que a gente não quer mais. Daí a criação desse conceito de perennials, né, pela publicitária americana Dina Pell, porque ela percebeu que nós, 40 mais, não somos como as de antigamente. Temos gás, temos vontade, estamos reescrevendo histórias ou mantendo as mesmas histórias, mas com vigor. Eu construí uma carreira que é muito minha, né? Eu quase nunca tive chefes, eu sempre fui muito independente. Mesmo trabalhando dentro de um jornal, sempre tive muita autonomia e sempre fui muito dona do meu discurso. E eu passei mais ou menos uns 2 anos cuidando do meu pai, fiquei um pouco off do mercado e agora estou retomando. Eu acho que eu estou super podendo retomar, mas não vou mentir que quando eu percebo que os millennials, e tem muitos millennials bacanas dominando alguns mercados, inclusive de influência, que é onde eu acabei me localizando em função da minha formação e do que eu faço, hoje eu, em alguns momentos, me sinto, nossa, mas eles estão falando uma língua que eu não conheço, que expressão é essa? Mas eu sempre me lembro que o valor da experiência, que o valor da janela, né, de ter uma janela de vida, de ter vivido, a senioridade, ela é muito preciosa para muitas empresas e projetos. Então, neste momento, por exemplo, eu estou participando de um projeto cujas outras pessoas todas são millennials e eu fui chamada justamente pela minha senioridade, né, a minha experiência. Então, a gente não pode perder de vista esses atributos que a gente vai reunindo ao longo da vida, que de fato o mercado tende a desprezá-los. Então, é quase que um trabalho interno. Eu não sei se é por conta da quarentena, mas eu não fico planejando muito. Acho que também tem a ver aí com o meu signo solar, né, que é o leão, que é da paixão, que age ali no impulso, né? Então, eu assim, sinceramente não faço ideia de como estaremos no mês de agosto, nem de julho, né? Mas eu acho que a tendência, inclusive baseada numa informação aí da tal da curva da felicidade, né? Parece que até os 40 e tantos, quase chegando nos 50, a gente está descendo uma ladeira e depois a gente volta a subir, como se fosse um U, né? Então, eu sempre penso que bons tempos estão vindo, apesar de todos os pesares, mesmo diante desse contexto. E vivo o dia de hoje. Hoje eu faço meditação, eu realmente me conectei com a minha espiritualidade, porque eu acho que é importantíssimo. O que eu acho que vem para lá frente, o que for eu vou encarar com leveza, com bom humor, não deixando me desestabilizar, como já fui desestabilizada em outros momentos por outras questões. Eu acho que a mulher madura, 40 mais, digamos assim, é essa mulher que toma o leme da vida. Ela vai, obviamente, encarar tempestades severas, né, nesse mar, mas ela tá com o leme na mão e ela vai conseguir, ela tendo um objetivo, né, ela vai conseguir, ainda
que a travessia às vezes apresente novidades que ela não esperava, né? Então, o que vem por diante, eu acho que é o resultado de uma colheita também, né? A gente passa muitos anos na vida construindo, para depois ver a coisa edificada, plantando, para depois colher, receber. E eu acho que talvez os primeiros 40 anos da vida também tenham muito a ver com isso, né? Com esse tempo de plantar. E depois o tempo de colher, porque tem que ser justo. Mas Poliana fazia o jogo do contente, que é um livro que a gente lê na adolescência, pelo menos nos anos 80, 90, era um livro muito comum. E eu acho que a gente não pode nunca perder de vista a Poliana. A gente sempre tem que tentar ver o lado bom para seguir, porque quando você está no positivo, a vida acontece de outra maneira. Bom, eu adoro esse podcast. Se você ainda não ouviu, ouça. É muito legal. Elas falam sobre coisas muito interessantes e divertidas sobre os 40. E uma coisa que me passa muito do papo com a Natália é que tem esse processo de autoaceitação e do foda-se começar a piscar, que a gente tá falando que começou nos 30. Eu acho que pra Natália se tornou um lugar confortável. Tipo, a autoaceitação, o entender quem você é, o respeitar a sua jornada, se tornou um lugar confortável. E o que é mais legal é que a partir desse lugar confortável, ela acabou se permitindo fazer outras coisas, sabe? Então, viajar, conhecer, trocar de profissão, trocar de país, conhecer outras pessoas. E acho que essa serenidade, assim, esse lugar é um lugar que muitas mulheres de 40 compartilham, assim, né? Talvez os 40 que até bem pouco tempo já eram uma idade de, chegou nos 40, agora ladeira abaixo. Tanto a Natália quanto as outras mulheres que a gente vai ouvir mostram que é o contrário, né? Que os 40 é essa grande guinada pra cima, assim, de você entender quem você é, você aceitar quem você é e a partir daí fazer escolhas diferentes ou mais intensas do que até os 30, né? Nossa, eu já tô esperando. Já quero chegar lá, assim, né? Porque da forma como ela conta, eu acho muito interessante sobre ela falar assim, que não tem esse apego ao planejar, né, a você... eu até marquei algumas coisas assim, ou você está reescrevendo as suas histórias, ou você está mantendo as histórias que você construiu ao longo da vida com vigor. E eu acho que tem um processo de conscientização, assim, né, de você... ela também fala sobre tomar o leme da vida e ir nadando, mesmo contra a correnteza, sabendo que às vezes o mar vai estar mais revolto e tal, e entender, né, que esses perrengues, que essas coisas fazem parte da vida. Eu acho que é uma coisa até que eu insisto às vezes com amigas que estão, é porque eu tô mal, não sei o quê. Eu falo, gente, mas tudo bem, sabe? Tudo bem, tá? Não é, a gente não vai ser sempre assim, não, a vida vai subir sempre do mesmo nível, né? Vamos falar os termos como estão sendo usados hoje, a curva, né? Como a gente está ouvindo muito falar de pandemia, a curva da sua vida não vai ser sempre só para cima, vai ter, tipo, dias que vai cair, que vai subir, que vai cair de vez, e vai ficar um tempo caído, e depois talvez sobe um pouquinho, né? Não existe essa linearidade, assim. Então, acho que com 40 anos, talvez, esse peso já não seja tão maior, já não é mais tão grande hoje em dia para mim, né? Essa ideia de que você tem que estar sempre crescendo e conquistando coisas. Mas talvez com 40 isso seja um processo bem mais interessante de se viver. Olha que engraçado, né? Você começou o seu comentário sobre o depoimento da Nath, falando que tá louca pra chegar lá. E eu acho que essa é a beleza de todo esse movimento que a gente tá vendo pelas pessoas assumirem os seus cabelos brancos, pelas pessoas falarem o que as mulheres de 40 sentem e pensam, sabe? Acho que é esse o movimento que a gente tá vivendo em relação à idade, né? A, tipo, não ter mais tanto medo dessas idades chegarem, assim. Eu lembro que quando pessoas próximas a mim completaram 40 ou completaram 50 anos, é sempre meio num tom de zoeirinha, de tipo, e agora, hahaha, sabe? Agora chegou numa idade e tal. E acho que a gente tá desconstruindo isso de uma maneira tão legal, sabe? Eu não tenho mais a sensação de que, meu Deus, quando eu chegar aos 40, acabou. Muito pelo contrário, sabe? Eu tenho a sensação de que quando eu chegar aos 40, o jogo vai se tornar mais divertido, assim. As coisas vão se tornar mais divertidas. E aos 50, e aos 60, e daí por diante, sabe? Então, acho que a gente olhar pros 40 sem medo é uma vitória coletiva, assim, uma
uma vitória nossa, individual, de conseguir olhar para nossa vida e entender que os 40 são uma fase legal, e também uma vitória nossa enquanto coletivo, sabe? Enquanto mulheres, enquanto sororidade, a gente olhar uma pra outra e, cara, você tem 40, que massa, me conta como é tá aí, porque logo eu vou estar e eu quero estar do seu lado, e eu quero aprender com você, sabe? Eu acho muito bonito isso. Eu acho que quando você começou a falar que você queria estar nos 40, eu lembrei muito de uma pessoa próxima que, quando fez 40, recebeu praticamente um recado de pêsames, assim. E não, sabe? Não é assim, não é mais assim. Talvez já tenha sido, mas não é mais assim. Né? Não, total. Mas não é bonito isso? Você não acha bonito? Acho demais. E eu tenho muitas amigas que estão na faixa dos 40 anos, sabe? E eu olho pra elas, assim, com uma admiração imensa, sabe? De ver essas mulheres, algumas já com filhos, outras não. Eu tenho uma amiga que engravidou com 40 anos, sabe? Teve o primeiro filho com 40, então... E eu olho pra elas, assim, tipo, meu, que mulherão da porra, sabe? Que mulher foda, ela tá super consciente do que ela quer, e eu acho que tem outro aspecto, assim, é uma mulher que já não tá mais querendo aceitação, né? Que não tá ali, ai não, porque eu quero agradar o macho escroto, sabe? Tipo, não tá bom, próximo, sabe? Ou fico sozinha e tá tudo bem, né? Então, pelo menos isso que eu tenho observado. E claro, falando de todo um lugar de privilégio, né, Marina? Que a gente sabe também que a situação nem sempre é assim, que existem vários fatores, mas hoje não vamos falar sobre isso porque este é um episódio mais comemorativo. Sim, total. Estamos falando desse lugar. E já que é um episódio comemorativo de 50 anos, a gente quis escolher uma pessoa muito especial para marcar essa década de 50 anos nessa nossa conversa. E aí a gente pensou na Amélia Malheiros. A Amélia é uma pessoa incrível, eu já trabalhei com ela. Ela tem 55 anos e ela foi a primeira mulher que eu vi aqui na nossa região, que é uma região super conservadora, a assumir os seus cabelos brancos, a usar roupas ultra coloridas e a estar num lugar de liderança com uma vivência, uma vida, uma vitalidade de uma pessoa jovem e com aparência que mostra uma idade muito serena, estar ali com esses homens, estar ali discutindo, estar ali de igual para igual. Então é uma pessoa muito inspiradora. A Amélia tem 55 anos e a gente foi ouvir como foi esse processo de aceitação e como ela se vê com 50 anos nesse momento. Dizem que tem dois deuses da mitologia que marcam o tempo, o Cronos e o Kairos. O Cronos é esse que a gente conhece, né, do cronômetro, da cronologia. Ele marca o tempo dos dias, das horas, dos minutos e dos segundos. E o Kairos, ele marca o tempo vivido, a experiência, a progressão da consciência, a ampliação, né, do olhar, a expansão territorial dessa ilha que somos. Então, como eu me sinto com o passar do tempo? Eu sinto a passagem dos dois. Cronologicamente, inevitável, né, que você conte os teus dias, que você viva um pouco em função disso, porque o mundo gira em relação e em torno do Cronos, mas eu também sinto muito a presença do Kairos. Eu sempre costumo brincar para alguns amigos que a minha idade mental, sei lá, a minha idade interna, ela é muito jovem. Eu sempre falo que é de 18 anos, não no sentido assim da imaturidade dos 18, mas da alegria dos 18, sabe, das descobertas. Então a passagem do tempo para mim é uma coisa inevitável, né, que tá aí pra gente analisar de várias formas, mas eu fico muito feliz de ter mais momentos para contar a minha história no ponto de vista do Cronos do que do Kairos. Isso não é papo de politicamente correto, não, tá? Nem assim de quem quer ser boa moça. Até porque nesse espaço aqui a gente não precisa ser boa moça, né? Porque a gente é dona da P toda. Então é o seguinte, quando eu assumi esses meus cabelos brancos, aos 52, por aí, né? Já tem uns 3. A reação não é aquela de quem tá ao teu redor, assim, batendo palmas, né? Família, irmãs. Os meus irmãos homens foram os mais chatos. Envelheceu, pinta esse cabelo, enfim... Mas é uma libertação. Eu não aguentava mais aquela dinâmica, né, de 20 em 20 dias ter que esconder algo que é tão natural. Os homens grisalhos ficam tão lindos, tão charmosos. Meu marido está com uma barba branca maravilhosa, cabelo todo preto ainda. E a gente tem a mesma idade. E mulher, né, sempre precisando
viver uma aparência que foi forjada, né, e necessariamente não é tão natural. E nesse movimento onde no mundo inteiro as mulheres já vinham se assumindo com seus brancos, né, Europa toda, cada vez que eu viajava para lá, ficava encantada, falava, meu Deus, mulheres lindas, assim, que eu quero ser quando eu crescer, de cabelos brancos, e aí eu acabei assumindo. Eu amo os meus cabelos brancos, achei que super combinou, eu parei de usar maquiagem também, ai meu Deus. E não é coisa de malandro, é porque eu realmente estou assumindo. Máximo é um protetor solar, assim, quando tá muito dia de solzão, para não queimar muito a pele e não ficar muito manchada. Mas não pintar mais cabelo é reconhecer que é o que tá dentro de você que vale, sabe? Que a aparência é um vernizinho, mas é um verniz daquele fácil de tirar, uma camada muito externa, muito tênue, assim, que não te representa mais. Então foi uma jornada. E ficar me olhando no espelho agora é bonito, assim, sabe? Eu curto. Profissionalmente falando, né, a passagem do tempo, ela traz ônus e bônus, traz coisas boas e traz uma nova responsabilidade, eu acho. Traz maturidade, traz o entendimento de que você precisa lidar com as suas emoções. Para mim trouxe a sensação de que tudo está dentro de mim, sempre esteve, eu é que não sabia, nada está fora, né? E eu sou 100% responsável por tudo que me aconteceu, me acontece e me acontecerá. Porque eu programo no mundo das ideias, trago, né, para ação, para verbalização, isso acaba indo para o universo como energia e acaba se concretizando e retornando. Você fica mais produtiva, com mais qualidade, assim, menos talvez quantidade, usa menos esforço, mas coloca mais a tua força para fazer as coisas, vem uma certa sabedoria, as escolhas mudam também, você fica mais seletiva em relação, né, àquilo que você vai abraçar, porque você vai reconhecendo um pouco daquele que é talvez o teu propósito, aquilo que você veio trazer ao mundo, a tua palavra, né? Cada um de nós tem aquela coisa, a palavra que veio deixar aqui, tão importante para a construção desse todo do universo. Então, isso é toda a coisa boa da maturidade, da idade. A sensação de finitude, que também não é ruim, tá? Porque faz você aproveitar cada dia como único. Aí eu vou falar, só tem coisas boas para falar do momento profissional, pelo menos que eu me encontro, eu permaneci bem ativa, muito buscadora. Sei que isso não é uma realidade para todo mundo que está com 55 anos, mas também acontece de pessoas com 30 anos se sentirem já fora do mercado e pessoas de 80 anos iniciarem o empreendimento. Então, como eu digo, é a idade do Cronos que mata a gente, porque a idade boa mesmo para ser medida é a idade do Kairos, é a idade qualitativa, é a idade de experiência, sabe? Como será daqui pra frente? Meu Deus, tá tão difícil de prever qualquer coisa, né? Ainda mais agora, mas enfim, tô tentando viver só o presente mesmo, tá? Porque eu sempre fui muito ansiosa, sempre vivi muito futuro, com uma régua de expectativas muito alta. Então a minha vontade é zerar a expectativa geral. Isso não quer dizer que eu não vou ter mais ambição, não vou ter mais sonhos, é que eu vou aproveitar aquilo que vier, do jeito que vier. Eu não vou, sabe, idealizar coisas que eu descobri que eu já tenho tudo que eu quero, que eu preciso, no relacionamento, no trabalho, materialmente falando. O que talvez eu não enxergasse era o valor disso, como eu poderia aproveitar, porque eu sempre queria outras coisas, mais coisas diferentes. Não é ruim essa ambição, é ótima, isso me moveu e me move, mas eu daqui pra frente espero ser um pouco mais consciente de viver o presente, de aproveitar melhor, sabe, o que eu já tenho, que é tão incrível, e ser mais grata, eu acho, por tudo. Continuar na batalha, eu tenho muitos sonhos ainda, tem um monte de coisa para concretizar em todos os projetos que eu estou envolvida, são muitos, de forma voluntária em alguns, de forma remunerada em outros, e virão muitos outros. Eu estou ampliando meu leque de possibilidades profissionais nesse momento. Minha empresa chama Mina Cultural e eu estou lançando ela dentro de uma nova perspectiva de assessoria. Então tem muita coisa boa aí vindo. Que mulher incrível, né? Eu fui anotando várias coisas ouvindo o depoimento dela, assim, o fato de assumir os cabelos brancos, de deixar de usar maquiagem, e ela falar, olha, o que vale é o que tá dentro de você, né? De ela enxergar isso hoje pra ela e tomar isso, tipo, e dane-se se os irmãos estão enchendo o saco porque acharam que ficou velha, porque, né? Isso é incrível. E, tipo, não ter o velha como algo depreciativo, né? A gente tá aqui falando sobre o passar do tempo, e eu acho que a nossa sociedade machista, capitalista, escrota, ainda valoriza muito essa ideia da juventude eterna, de você ir lá fazer botox para suavizar tuas rugas, de você fazer plástica, de você, né, tipo, quem disse que você precisa disso? O que eu acho,
né, e que eu acho que é uma coisa que foi uma noção que eu fui adquirindo ao longo do tempo, é que de alguma forma eu preciso cuidar um pouquinho do meu corpo hoje, porque eu quero chegar aos 70, 80 anos bem, né, eu acho que cuidar da saúde, cuidar da tua saúde mental e tal faz sentido, e se você quiser cuidar da sua beleza também faz sentido, se isso é bom pra você, se isso te faz feliz, mas não como uma imposição, né, e eu acho muito legal a Amélia falando sobre isso, assim, como isso foi libertador pra ela, né. E eu acho bonito quando uma mulher tem coragem de olhar para esse passar do tempo de uma forma tão poética como ela olha, especialmente enquanto ela tá cercada de pessoas que contradizem isso, né? Então, eu já estive em eventos, por exemplo, N eventos que a Amélia foi a única mulher, N eventos em que a Amélia foi a única pessoa com mais idade, N eventos que a Amélia foi a exceção. E ela se encontrou num lugar confortável para isso, sabe? Ela entendeu, e acho que a fala dela deixa isso muito claro, que tá tudo bem estar aqui, sabe? De que a Amélia de hoje ainda tem vários planos, ainda tem muita coisa para aprender, muita coisa para fazer, mas já tem uma bagagem de 55 anos que torna isso único. Então, eu acho lindo isso, eu acho essa questão de maquiagem, de cabelo, de estética, eu acho que ela é muito marcante, assim. Eu lembro de um dos momentos que eu vi a Amélia de uma forma muito bonita, foi num projeto pro São Paulo Fashion Week, e tinha pessoas com estéticas muito diferentes. E a Amélia foi escolhida como representante, era um projeto do Jackson Araújo, e a Amélia foi escolhida como representante de cabelos brancos. E eu achei tão forte isso, sabe? Tão bonito ver que a gente tá evoluindo para um lugar em que tem espaço para falar de moda, tem espaço para falar de beleza, tem espaço para falar de várias outras coisas para uma mulher de 55 anos, né? Antes, a sensação que eu tenho é que a gente via as nossas mães que estão nessa faixa de idade, por exemplo, como avós. Era um lugar de as mulheres que chegam nessa fase da vida são avós, são pessoas que estão em casa, que já encerraram a sua vida profissional. E a gente vê exatamente o contrário, né? São mulheres que estão super fortes, que estão exercendo papel de liderança, que estão puxando outras mulheres junto com elas, o que é muito importante também. Então, é inspirador. Eu quero chegar nos 55 assim. Nos 40 como a Nath, nos 50 como a Amélia, acho que a gente vai chegar num lugar muito diferente do que as nossas mães viveram, do que as nossas avós viveram. Vai ser tudo. Eu quero assumir os brancos e não usar maquiagem também. Eu tô contando os dias pra esse momento chegar. Então eu gosto muito também, acho que só queria completar mais uma coisa, quando a Amélia fala sobre ser 100% responsável, né, pelas suas decisões, pelas coisas que acontecem, pela maneira como lida com as coisas, assim, eu acho que esse processo a gente vai ganhando ao longo da vida, né, e é uma coisa que me incomoda às vezes das pessoas, de tipo, porque eu tô mal, não sei o quê, porque fulano isso, porque os outros isso, porque, sabe, sempre querendo botar uma culpa em algum agente externo, mas não tomar pra si, né, esse processo e não se assumir protagonista, né, tipo, uma merda aconteceu, tá, beleza, merdas acontecem, né, como é que a gente lida com isso, como é que você vai lidar com isso, assim, são raras as pessoas que eu acho que conseguem chegar aos 55 anos assim, e eu acho que é um processo de amadurecimento emocional muito bonito, que não dá pra gente esperar chegar aos 55 anos, né? Tomara que essas coisas vão rolando junto com a nossa jornada, assim. Não sei se faz sentido isso pra você. Faz super, e acho que a gente tem que olhar para essas mulheres como a Amélia, como a Nath, como a Isabel que vem por aí, como mulheres inspiradoras para que a gente nem corra demais e nem se fique pensando que tá atrasado, sabe? Acho que a gente olha para elas, e eu tenho feito esse exercício, assim, de olhar para outras mulheres mais velhas com a sensação de que cada coisa acontece no seu tempo, sabe? De que não adianta a gente querer agora ter a maturidade que a Amélia teve para assumir os seus cabelos e a sua maquiagem. Isso talvez não aconteça. Não adianta a gente querer ter a maturidade da Nath, que
olha pra sua vida como, né, não tão linear. Em alguns momentos a gente quer essa linearidade, em alguns momentos a gente se frustra por não ter ela, e tá tudo bem. A gente vai chegar nesse lugar, sabe? Mas ao mesmo tempo olhar pra essas mulheres e ver que dá, e olhar pra elas tão leves e tão serenas com essa idade que elas têm, e assumindo essa idade que ela tem, e assumindo quem são elas, dá uma vontade, dá uma tranquilidade do caminho, eu acho, sabe? Dá pra olhar pro caminho com mais tranquilidade pra gente percorrer, assim, por isso que é tão inspirador. E aí a gente foi mais longe porque a gente gosta de olhar também pro futuro. E a gente chegou a uma mulher que representa muito bem essa passagem do tempo como uma libertação, né? Que é o que a gente espera que isso aconteça com a gente também no futuro. A Isabel Dias tem 64 anos e ela escreveu um livro depois de um processo doloroso de separação, contando sobre como ela redescobriu o corpo, o prazer e o desejo de começar de novo aos 60. A passagem do tempo, para mim, só me trouxe descobertas. Óbvio que ninguém gosta de carregar 65 anos, mas é muito melhor do que a carga que eu carregava com 35. Então, para mim, só melhorou. Com relação a eu aos 60 me tornar uma referência, o que eu não acho. Eu acho só que eu tive um pouquinho mais de coragem do que a grande maioria das mulheres na minha idade tem. Mulheres que se redescobrem, mulheres que fazem, mas que têm vergonha de falar, porque isso foi muito imposto, principalmente para minha geração. Vocês já têm uma língua mais destravada, o que é bárbaro, mas nós não podíamos falar, contar. Então, o fato de eu ter 60 anos, na época que eu lancei o livro, que eu escrevi, e agora documentário, lógico que pesou. Pesou porque você ia escancarar as diferenças, o desgaste do corpo, não é? Dentro de uma sociedade super feminina. Eu não sei se é feminina o termo, mas numa sociedade que cobra da mulher um corpo, uma bunda, uma falta de ruga que não existe, gente. Então, eu ter tudo isso, todas essas imperfeições, me ajudou a reafirmar a teoria de que idade é só um número. O prazer, a alegria, a felicidade começa daí, da aceitação do seu corpo. Se aceita que vai ser uma maravilha. Olha, a minha passagem daqui para frente, eu só espero novidade. Estou com um monte de projeto, tenho um monte de coisa para fazer. E se não fizer, tem um monte de coisa que eu adoraria aprender. Então, a experiência do DOC para mim foi maravilhosa. A receptividade foi o máximo. Então, é escrever cada vez mais sobre o nosso universo e tentar fazer com que outras mulheres avancem o sinal também, para a gente não ficar limitada a esse número que todo mundo carrega. O que a Isabel de 60 diria para de 30? Ah, fácil, não tenha medo, a vida está aí para ser vivida, tá certo? Independente, não se prenda por convenções sociais, você vai aprender, vai ralar o joelho, vai cair, mas não faz mal, você vai aprender e vai viver, o que é o máximo. Ai, gente, eu preciso contar que a gente tava fazendo todo um papo aqui, daí a gente de repente, Bruno, corta isso. Porque a gente tava comentando em off como a história da Isabel é incrível. E além de tudo, ela é mãe do Chico Felitti, né? Que eu já
falei milhares de vezes aqui do trabalho dele, e eu conheci a Isabel, na verdade, lendo o Ricardo e Vânia. Eu não sabia da história dela depois que eu fui saber mais sobre a mãe do Chico, assim. E nossa, meu Deus, que mulher maravilhosa, que incrível, que libertação, que segurança, né? Que mulher foda, assim, foda. Então, eu conheci a história da Isabel no TEDx Blumenau Salon sobre intimidades. E aí, já falamos aqui várias vezes que estamos em Blumenau, em Santa Catarina, que é um estado bastante conservador. E aí, quando Isabel subiu no palco para contar a história do livro dela, que é 32 Homens, que era blog, virou livro, enfim, mas os projetos dela, que é 32 Homens, um para cada ano que passei com você, foi um choque na plateia, sabe? Mas um choque muito bonito. Um choque muito de caraca, é uma mulher que tá na nossa frente, sabe? Não é uma senhora, não é uma idosa, não é uma pessoa que não tem mais sensibilidade no seu corpo, que não tem mais desejo. É uma mulher. E eu acho que isso a Isabel faz lindamente. Ela fez lindamente no documentário que ela acabou de lançar no Universo do UOL, também contando sobre a descoberta da sexualidade, a redescoberta da sexualidade, né? Então, eu acho que a Isabel faz esse papel muito bem, que é de mostrar que uma mulher de 64 anos é, antes de mais nada, uma mulher. É uma pessoa que sente, é uma pessoa que tem vontade de fazer coisas, é uma pessoa que se masturba, é uma pessoa que transa, é uma pessoa que tem vontade de fazer coisas novas, assim. É uma pessoa, sabe? Acho que ela tira muito essa carapuça de inanimação, de tédio, de calmaria dos 60. Não, são outros 60. A gente tá falando aqui de 60 de uma mulher que tem desejo. E isso é muito, muito, muito lindo. Eu sou muito fã da Isabel. Nossa, incrível. Incrível. E vejam esse documentário, tá? Vejam. É um documentário lindo. A gente não vai dar spoiler. A gente tem muita coisa pra falar sobre ele. Estávamos falando aqui na parte que o Bruno cortou. Mas é um documentário muito lindo, muito forte, esteticamente muito forte, com um roteiro muito bonito, com uma sensibilidade linda. É demais, esse documentário é absolutamente demais. E agora a gente tá chegando no fim do episódio 50, com quantos milhões de bons exemplos, né, Larissa? Como o passar do tempo, como o nosso episódio 50, como os nossos 50 anos, como os nossos 60 anos, vão ter coisas muito bonitas para contar, né? Como a gente olha para o tempo de formas diferentes e a gente se provocou para olhar para ele de uma forma bonita. Tô me sentindo com um desejo de viver o que vem pela frente. Ai, eu estou me sentindo mais revitalizada do que se eu tivesse feito skincare hoje. E você, o que você acha que mudou nessa passagem do episódio 01 pro episódio 50? Nossa, mudou tudo, né? Tipo, tudo mudou. A gente começou o podcast pensando, vamos falar sobre empreendedorismo, porque afinal temos as nossas empresas. No fim das contas, eu já nem empresa tenho mais, né? Acho que as coisas mudaram muito, assim, e a gente sequer imaginava estar vivendo em meio a uma pandemia, produzindo podcasts à distância, né? Esses dias eu até comentei, participei de uma aula da FURB e eles perguntaram, como é que vocês gravam e tal? Eu falei, olha, antes a gente se encontrava presencialmente toda semana, de manhã, era a coisa mais linda, aquele momento. Hoje em dia é via internet mesmo, longes, né? E aí a gente vai conversando na hora que dá, no momento que dá. Eu acho animal, assim, já quero pensar no episódio 100, o que estaremos fazendo. É muito louco, porque eu acho que nesses 50 episódios, nessas 50 semanas, a gente teve a oportunidade de ver o tempo passando on the record, né? O tempo passando gravando, assim. Eu ouvi hoje o nosso episódio 01, antes de gravar o nosso episódio 50, e aquelas duas pessoas que começaram talvez não existam mais, talvez sejam pessoas que tinham medos, que tinham, enfim, desejos, ambições, que mudaram, e eu ouvi esse episódio de novo pensando, que bom que mudaram, sabe? Que massa que mudaram, que massa que a gente conseguiu ser pessoas diferentes, que massa que a gente conseguiu manter o que era importante, e que bom que tem tanta gente nessa jornada com a gente, né? A gente começou para fazer companhia para uma pessoa e hoje já somos mais de 60 mil pessoas que fizeram companhia pra gente. Então, feliz. Tô feliz com esses episódios 50. Espero que quando a gente chegar nos 50 anos, a gente esteja sentindo essa mesma paz, esse mesmo quentinho no coração do episódio 50.
Bom, chegamos na nossa mesa de bar. Eu quero saber dicas, Marina. O que você tem de dicas aí pra galera hoje? Ai, amiga, eu só posso indicar uma coisa, porque eu só tô fazendo uma coisa nos meus horários de entretenimento na última semana, que é assistindo This Is Us. Eu tô viciada, eu tô cracuda, eu não sei mais como me definir em relação a This Is Us. É uma série do Prime Video, uma série bem antiguinha até, eu que comecei a ver agora, que conta a história de 3 irmãos. São irmãos que nasceram no mesmo dia e que têm histórias de vida completamente diferentes. O que me deixa muito apaixonada por This Is Us é o roteiro, é a narrativa. Então, a série faz viagens entre passado e presente. Ela conta coisas sobre os personagens no episódio 1, que você só vai desdobrar no episódio 18, sabe? Uma série muito legal e acho que tem tudo a ver com esse episódio. Ela fala muito sobre a passagem do tempo e o quanto tudo que a gente viveu se reflete no que a gente vive no presente, do que a gente vai viver no futuro. E ao mesmo tempo sobre como as nossas escolhas hoje vão ter consequências daqui por diante, assim. É muito, muito, muito bonito. Eu choro demais e tenho várias pessoas que estão assistindo junto comigo, então temos praticamente um grupo de ajuda para viciados em This Is Us. É muito, muito, muito bom. Quem ainda não viu, realmente sugiro que veja. Mônica, Ana, esse recado é pra vocês. E você, amiga, o que você indica? Eu quero indicar o blog Ageless, que é um blog dentro do UOL também, tá hospedado lá, escrito pela Silvia Ruiz. E ela esses dias fez aniversário, fez 50 anos, e ela escreveu um texto incrível também falando sobre o fato de chegar aos 50. Eu recomendo muito que vocês leiam. Eu quero indicar 2 entrevistas do Conversa com Bial, a entrevista da Ana Maria Braga e a entrevista da Rita Lee, porque as duas é tipo mais ou menos um misto da velha que eu quero ser no futuro, sabe? Meio Rita Lee, meio Ana Maria, assim. Que eu amo Ana Maria, gente. Maravilhoso. Sério, eu amo Ana Maria. Eu converso com ela. Eu amo a Fátima também. Eu sempre assisto de manhã. E aí eu quero indicar, por fim, né, um filme que eu vi hoje, um pouquinho antes da gente gravar. Eu tava assistindo A Vida Invisível, baseado no livro A Vida Invisível de Eurídice Guzmão. E, putz, é um filme muito, muito, muito bom, assim. Ele é muito... me marcou muito. Conta a história de 2 irmãs que, por várias coisas da vida são afastadas, mas eu acho que mostra muito sobre como as mulheres ao longo do tempo foram invisibilizadas e tiveram sua vida decididas, escritas, contadas pelos homens, né? Então eu acho muito, muito bom, assim. É incrível esse filme, realmente bom. Fica aí essa dica. Então tá, a gente também, claro, indica que vocês olhem lá no @donasdaptoda os rostos das mulheres que estiveram conosco, sigam também elas nas redes sociais, a gente vai deixar lá durante a semana todos os links. Assinem a nossa newsletter, lá todas as nossas dicas do Mesa de Bar e textos inéditos assinados por mim e pela Larissa, todas as semanas no e-mail de vocês, e aí não precisa mandar mensagem pra gente, não precisa perguntar, fica tudo lá registrado com o link, tudo certinho. Vale lembrar sempre que o Donas da Porra Toda tem edição do Bruno Stolf, que sempre consegue dar um jeito nos nossos áudios mesmo gravados pela internet. É isso, amiga. Parabéns pelo episódio 50. Uhul! Parabéns, Mica. Um beijo, então, até galera. na semana que vem. Um beijo. Beijo. Fui.